E o governo Bolsonaro continua com o seu processo de sequestrar o nosso país. E agora, depois de ter sequestrado a educação com o Abraham Weintraub, vamos ter hoje manifestações em todo o país contrários a esse corte de verbas para o ensino como um todo. Agora o governo ele está sequestrando mais 10 bilhões da retirada do orçamento, retirou já mais 10 bilhões, e também está sequestrando o salário mínimo. E você sabe o aumento do salário mínimo. E você sabe que todos esses cortes, todas essas sanções, todos esses sequestros, eles têm um único preço para serem resgatados, que é justamente a aprovação da reforma da Previdência. Paulo Guedes retirou o salário mínimo, Paulo Guedes disse que só vai haver aumento real no salário mínimo caso haja a aprovação da reforma da Previdência. E você sabe o que é um aumento real, né? É aquele aumento que ele vai acima da inflação, ele ocorre acima da inflação. E como que isso funciona? Vamos supor que você tenha 10 reais e com esses 10 reais você consegue comprar 5 latinhas de Coca-Cola, porque cada latinha de Coca-Cola é 2 reais, custa 2 reais. A inflação ele é o aumento do preço, isso você vai provocar uma redução do poder de compra. O que é redução do poder de compra? Você comprar menos produtos. Então vamos supor que aquelas latinhas de Coca-Cola de 2 reais elas passem para 2,50. Então com aqueles mesmos 10 reais, ao invés de comprar 5 latinhas, você consegue comprar apenas 4 latinhas. Para que você consiga comprar a mesma quantidade de produtos, você vai precisar colocar aí mais 2,50. Então além daqueles 10 reais, você vai precisar colocar mais 2. Então para você comprar as mesmas 5 latinhas que você comprava antes, você vai precisar de R$12,50. Então perceba que os seus R$12,50, eles compram a mesma quantidade de produtos que seus 10 reais compravam no passado. Quando você passa o salário de 10 para 12,50, você está dando um aumento, mas sem um aumento real. Por quê? Porque você só está corrigindo o seu salário pelo aumento de preços. Para que você tenha um aumento real, um ganho real de salário mínimo, um ganho real do salário, ao invés de você aumentar para 12,50, você teria que aumentar para 13, por exemplo. Porque com 13 reais você consegue comprar as mesmas 5 latinhas, custando 2,50, e ainda vai te sobrar ali 50 centavos para que você possa comprar uma bala. Então, com esses 50 centavos a mais, você já está comprando mais produtos. E aumento real é aquele aumento que você consegue comprar mais produtos para a sua casa. Então, isso é um aumento real. E esse aumento real faz a economia, faz o mercado se aquecer. Porque os mais pobres, eles precisam muito do dinheiro. Então, todo o dinheiro que cai na conta do mais pobre, das camadas mais pobres, eles não guardam, eles gastam. E é justamente esse dinheiro extra, esse dinheiro que começa a ser utilizado no mercado, que faz o mercado se aquecer, que passa a confiança para os investidores e faz as empresas investirem, e aí você começa a ter geração de empregos. É assim que você consegue. Quando o Paulo Guedes retira o aumento real, principalmente de uma camada que ela é muito importante economicamente, porque os mais pobres eles têm uma força de consumo muito grande, você acaba prejudicando toda a nossa economia. E Paulo Guedes faz isso para justamente aprovar um projeto que as pessoas estão muito desconfiadas. Porque quando Paulo Guedes apresentou os dados da reforma da Previdência, melhor dizendo, quando o governo foi solicitado para apresentar os dados da reforma da Previdência, os dados foram completamente inconclusivos, você não tinha ali resultados conclusivos, você não tinha as métricas, você não tinha os dados, você não tinha metodologia, você não tinha um estudo. O que o governo revelou, mostrou, divulgou, na verdade, foi só uma apresentação em PowerPoint que possivelmente foi utilizada pelo Paulo Guedes alguns dias antes. Então isso levantou uma desconfiança na população que começou a ter não olhar com tão bons olhos assim a reforma da Previdência. O governo sempre disse que a reforma da Previdência ela iria gerar empregos, iria gerar consumo, iria melhorar a nossa economia, mas nunca isso ficou tão claro assim. Eu fui uma das pessoas que questionou essa questão de gerar emprego com a reforma da Previdência pelo seguinte: para você gerar emprego, você precisa ter consumo. Se eu não tenho consumo, as empresas não têm perspectivas de clientes, então não vão investir para a sua expansão, não vão investir para vender mais produtos, porque para vender produtos você precisa ter clientes. Eu vou deixar 2 vídeos que eu falei, 2 vídeos que eu fiz explicando esse assunto, vou deixar aqui na descrição. É verdade que a reforma da Previdência vai atrair investimentos, mas não investimentos em geração de emprego.
são investimentos para capital especulativo, porque com a reforma da Previdência, nós vamos ter nos caixas das empresas um pouco mais de dinheiro, porque nós vamos ter isenção do INSS, se for passada essa reforma da Previdência, como está proposta pelo Paulo Guedes, nós vamos ter algumas isenções, vamos ter algumas facilidades para as empresas, e isso vai fazer com que o caixa da empresa tenha mais dinheiro, que os custos com o pessoal, com a mão de obra, tenham uma redução. Se você tem uma redução de custos, mantendo o mesmo nível de vendas, de faturamento, você vai ter aí um lucro maior. Quando você tem um lucro maior, as empresas elas ficam mais valorizadas, os papéis na Bolsa de Valores tendem a subir. Se os papéis tendem a subir, os índices da Bolsa também sobem. O mercado internacional olha com bons olhos para o mercado brasileiro. Por quê? Porque o mercado brasileiro o mercado de ações está tendo valorização e investem nas ações brasileiras. Mas esse dinheiro não necessariamente vai ser revertido, vai ser reinvestido em estrutura, vai ser reinvestido em capital físico, ou melhor dizendo, em capital industrial, enfim, como você queira chamar. Não vai ser investido na expansão das empresas, em novos negócios, em novas oportunidades, em geração de emprego. Esse vai ser um investimento feito na Bolsa de Valores. Eu já vinha falando isso. O Ciro Gomes, recentemente, naquela live que foi um horror, Ciro Gomes tem melhorado a sua comunicação nas redes sociais, mas aquela live foi muito ruim. Eu vou fazer um vídeo comentando sobre isso. Ele mesmo falou num determinado momento que a reforma da Previdência não vai gerar os empregos. Eu até estava lá e eu mandei uma mensagem que os inscritos viram, alguns deles. Eu disse que, alguns inscritos do meu canal, eu disse assim que Ciro Gomes parece que está vendo os meus vídeos. E porque eu já venho falando sobre isso, que a reforma da Previdência não vai gerar esses empregos como o Paulo Guedes está prometendo, está alardeando aos quatro cantos. E recentemente o próprio Rodrigo Maia, em Nova York, presidente da Câmara dos Deputados, disse que só a reforma da Previdência ela é insuficiente, que o governo precisa fazer investimentos para ajudar a retomada da economia. E isso é mais pura verdade. O Brasil sempre teve seu desenvolvimento puxado e seu crescimento econômico puxado pelo governo. É importante que o governo faça o seu papel. Ah, mas em outros países não é assim. Não interessa. No Brasil é assim. É assim que funciona a nossa economia. Essa é a nossa cultura. Essa é a nossa identidade. Esse é o nosso contexto histórico e econômico. Você tentar forçar um novo contexto, não adianta, não vai dar certo. Se você é uma pessoa que acorda tarde todos os dias e tenta acordar cedo, você consegue fazer isso 1, 2, 3, 4 dias, 5 dias, no sexto você já voltou à sua antiga rotina. Porque um processo de transformação, um processo de mudança, ele é um processo lento, é um processo gradual. Quando você faz isso, principalmente nas organizações, quando você adota um processo rápido de mudança, quando você quer mudar as estruturas de uma forma muito rápida, você pode até conseguir, mas a organização volta a ser o que ela era antes. Isso tem várias teorias na administração explicando. Então, um processo de mudança, gestão de mudança é um assunto muito complexo e precisa ser feito aos poucos, leva tempo, necessita esforço físico, emocional e dinheiro para você conseguir fazer uma gestão de mudança e uma transição bem feita. Então, se o governo ele quer mudar esse paradigma, não vai dar certo, porque é necessário tempo para você mudar toda uma cultura. E no Brasil nós temos a cultura de que o Estado ele puxa a economia, é papel do Estado puxar a economia. E agora com o Paulo Guedes, e o Paulo Guedes já disse também que ele não quer utilizar incentivos artificiais para aquecer a economia como foi feito com Dilma e Temer. O que no meu ponto de vista é um erro, porque quando você começa a entrar nessas projeções nessas baixas projeções de PIB, que nós tivemos uma redução na projeção do PIB, você começa a criar novamente um ambiente de incerteza, novamente um ambiente de insegurança, então as pessoas elas não investem. Quando as pessoas não investem, não compram os produtos, você tem uma piora no mercado, porque você tem menos dinheiro girando no mercado, menos pessoas comprando, menos lucro, você acaba ocasionando em demissões. Então, então é necessário, uma vez ou outra, você aquecer artificialmente a economia, como fez Dilma e como fez Temer. Se Bolsonaro não fizer isso, nós já temos no radar uma recessão e aí a situação do governo pode ficar insustentável. É como Lula falou na entrevista para o El País e para a Folha de São Paulo. É aquele cafezinho a mais, é aquele saco de arroz que o pobre compra, é aquele saco de feijão, é aquela dúzia de ovos que os mais pobres compram a mais que faz a economia girar.
Lula disse, o Rodrigo Maia também disse, é necessário você trazer essas pessoas, e aí o Lula de esquerda, o Rodrigo Maia, nós podemos falar de centro-direita, tem um mosquito aqui, se você precisa trazer essas pessoas, porque só assim você vai conseguir fazer a economia girar. Fazer poupança é importante? Claro que é importante, mas o consumo ele é mais essencial, porque com o consumo você coloca dinheiro no mercado, faz a economia girar, passa segurança e consegue aí sim atrair investimentos, porque os empresários olham, nossa, estamos sendo consumo, o nosso investimento vai ter retorno. Então os empresários investem, trazem mais pessoas, essas pessoas começam a consumir e aí você cria uma bola de neve positiva para a economia e assim aquece a economia. Mas Paulo Guedes não está seguindo nessa linha, ele segue duramente na sua cruzada, muito empenhado, até louvável o esforço do que o Paulo Guedes está tendo, porque é um empenho muito grande, nunca vi ninguém tão determinado assim para aprovar a reforma da Previdência, só que o empenho de Paulo Guedes poderá custar muito para o nosso país. Mas o que você acha de mais essa ação do empenhado Paulo Guedes? Se você acha que Paulo Guedes está empenhado, possivelmente depois ele pode dar até palestras de motivação por conta de seu empenho, pode virar coach. Mas o que você acha, né, desse empenho de Paulo Guedes para conseguir aprovar a reforma da Previdência, de mais um sequestro que o governo faz com o nosso país? Deixe aqui nos comentários, compartilhem o vídeo com seus amigos e conhecidos e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.